se dá o tratamento correto dos dados, mas e após esse tratamento? Como que é feita a exclusão desses dados? Como que é chegado ao fim desse tratamento? O artigo 15 da lei vai nos dizer o seguinte: o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Também vai se dar o fim do período de tratamento e também com comunicação ao titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público ou por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando houver uma violação a qualquer dispositivo da lei. Então, nessas hipóteses, vai ocorrer o término do tratamento dos dados pessoais. Depois de seu tratamento, os dados pessoais eles têm que ser excluídos e vai ser autorizada a manutenção desses dados somente nas hipóteses previstas também na lei. E essas hipóteses estão previstas no artigo 16 dessa lei. Então, os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Então, os dados devem ser excluídos ao final do seu tratamento, exceto que podem ser conservados para as finalidades dispostas nesse artigo 16, que são para o cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, que é o caso, por exemplo, dos contratos, FGTS, questão trabalhista, então eles podem manter esses dados depois do término do tratamento. Também podem, para estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Também podem ser mantidos para transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamentos e dados dispostos nessa lei. Nesse caso seria, por exemplo, para a portabilidade, né? Que é um dos direitos do titular. E para uso exclusivo do controlador, vedado o seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Então, até aqui, nós vimos como tratar esses dados, como que chega ao fim o tratamento e como que eles devem ser excluídos, né? E quais as hipóteses de manutenção mesmo após o tratamento. Aqui, nós vamos falar sobre os direitos do titular de dados, que estão previstos no artigo 18 da lei. São direitos que o titular de dados tem de obter do controlador em relação a seus dados, a qualquer momento e mediante requisição, para confirmação da existência do tratamento desses dados. Você pode, se você tem alguma dúvida, pode chegar e perguntar, peticionar, né, requerer da empresa, do controlador, da instituição, do órgão, você está tratando os meus dados? Esse é um primeiro direito, a confirmação da existência de tratamento. Um segundo, acesso aos dados. Quais são os dados que você está tratando? Tem que ser um acesso facilitado, transparente, claro. Direito também à correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, você sempre tem o direito a que seus dados estejam corretos, que você tem direito também a requerer a atualização desses dados. Também tem direito à anonimização, ao bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei. Então, sempre que possível, promover a anonimização dos seus dados, bloqueio ou eliminação de dados que sejam tratados em excesso, que não esteja clara qual a finalidade desse tratamento, né? Tem também direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Aqui ainda é um tópico em estudo para fazer essa portabilidade dos seus dados, por exemplo, em relação a bancos, né, a outros softwares, então seria um dos direitos do titular. O outro, a eliminação de dados pessoais tratados com consentimento do titular, exceto em algumas hipóteses específicas. Então, como eu tinha dito anteriormente, a grande questão de se tratar dados com consentimento é que ele pode ser retirado posteriormente, mantida a validação, né, do período em que ele esteve vigente, mas o consentimento ele pode ser retirado. Então, por isso que talvez
não seja uma base, né, ou hipótese autorizadora de tratamento mais eficaz de todas. Então, aqui é um dos direitos que você tem, retirar o seu consentimento para tratamento de dados. Tem direito à informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Então, caso a empresa ou a instituição tenha compartilhado os seus dados com terceiros, você tem o direito de informação a respeito disso. Informação também sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa. Isso nós vemos muito nas políticas de cookies hoje em dia, e você pode fornecer o seu consentimento de forma fatiada ou granular, e ali você vai ter a explicação do que vai acontecer se o consentimento não for conferido, de quais as funcionalidades ou o que haverá perda em razão desse não fornecimento. Tudo de forma clara, específica, livre e informada. Por fim, o direito à revogação do consentimento, que é o que nós comentamos. Outros dois direitos que não estão expressos nesse artigo 18, mas que também são conferidos aos titulares de dados, é o direito de postular perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é fazer requisições, enfim, pedidos, solicitações perante a ANPD, e também opor-se ao tratamento realizado com fundamento em hipóteses de dispensa de consentimento em caso de descumprimento ao disposto na lei. Então, são esses dois, além dos presentes no artigo 18.